Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Jonas Kleber Bauti, ele que é advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Jonas Bauti, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa de hoje. Boa noite para você. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço a você o convite. Doutor, hoje a nossa pauta, a nossa conversa, então vai se nortear nas relações comerciais que envolvem imóveis, né? Contrato de compra e venda, locação. E nós começamos já com um tópico bastante interessante, alvo de bastante holofote por parte da mídia, que é a locação via Airbnb. Nós sabemos que tem aumentado no Brasil e também em outros países esse tipo de locação que envolve hospedagem temporária. Aí a pergunta é, doutor Jonas, existe já alguma legislação consolidada no Brasil sobre esse tipo de locação? Karina, esse é um tema realmente muito interessante, como você adiantou, e a resposta, para antecipar, não. Não existe uma regulamentação específica no direito civil brasileiro a respeito dessa questão do direito imobiliário. O que nós temos é uma lei de locações imobiliárias, mas ela é da década de 1990. E o Código Civil de 2002, ele também não regulamenta nada nesse sentido. E, obviamente, que a questão porque naquela época não se imaginava um tipo de negócio jurídico que pudesse ser intermediado por plataformas digitais. Na verdade, a gente sabe que na década de 1990 foi quando a internet começou a surgir, aparecendo de forma muito tímida no Brasil. Então, a legislação que nós temos hoje, ela não atende a essa demanda social, da realidade social e da realidade dos condomínios em especial. Muito bem. Doutor Jonas, a gente sabe que as relações comerciais precisam sempre de bom senso, né, de ambos os lados. E aí, os proprietários, eles precisam de autorização do condomínio para fazer esse tipo de locação temporária? E o que acontece quando há conflitos, né, nos interesses das partes? Karina, essa questão, pela ausência justamente de uma regulamentação específica, ela tem sido resolvida de forma assim muito a caso, ou de acordo com cada condomínio, por exemplo. E aqui a gente está falando na questão, na complicação que nós temos em relação ao direito condominial. Por quê? Porque esse imóvel que está em regime de condomínio, num prédio, enfim, num loteamento, né, fechado, você tem a convivência com outros indivíduos, né, que são seus vizinhos. Na locação envolvendo imóveis que você é o único proprietário num imóvel de forma individualizada, num terreno, numa casa, isso acontece sem maiores percalços. O problema começa a surgir pela questão do senso de proteção que as pessoas têm, os outros moradores, dentro desses condomínios. Então, hoje, o que tem sido decidido, os tribunais têm decidido, é no sentido de que é possível, é permitido, desde que a convenção de condomínio não disponha de forma diferente. Então, em suma, se eu tenho lá uma casa sozinha, num terreno, eu posso fazer, eu não estou interferindo no direito de outras pessoas. Agora, se esse imóvel é num condomínio, seja num prédio, né, num edifício, ou seja num loteamento fechado, aí eu tenho aquela questão de onde começa o meu direito e onde termina o meu direito e começa o direito de terceiro, que a gente sabe que a gente não pode exercer nenhum tipo de direito, ainda que seja o de propriedade em relação àquele imóvel, de forma absoluta. A gente tem que respeitar os interesses da coletividade. Afinal, se eu aceitei morar nesse regime de condomínio com outras pessoas, obviamente que há regras que precisam ser seguidas. Então, a regra tem sido essa. Você pode, né, desde que a tua convenção de condomínio, ou seja, desde que não exista uma regra prevista naquele condomínio de que não, naquela hipótese ali, ela não vai acontecer. Doutor, uma polêmica bem recente aqui no Brasil envolveu o uso de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe que é um programa do governo federal e que tem uma finalidade social para a locação do Airbnb. Aí, alguns especialistas nessa ocasião foram ouvidos e disseram que seria, na verdade, um desvio de finalidade, uma vez que você está tirando a possibilidade de uma família, né, de vulnerabilidade social morar num apartamento como esse, já que vem de um programa social, fazendo uma locação. Aí a pergunta é, doutor, isso é irregular, né?
seria uma prática ilegal ou existem brechas que realmente, se você tem um apartamento do Minha Casa e Minha Vida, não tem nenhum impedimento por questões de condomínio, você pode fazer sim a locação de temporada? Eu vou dizer particularmente como eu entendo como direito, como advogado no direito imobiliário, Karina. Nas relações privadas, o que vale é a liberdade. Então, tudo que não é proibido é permitido, desde que eu não cause um problema a terceiros. Se no contrato de aquisição, especialmente no contrato de aquisição, com a Caixa Econômica, né, os critérios que foram utilizados para conceder aquele benefício do financiamento, não existe nada nesse sentido, eu não vejo como, por si só, esse ato ser proibido e ser desvirtuado. Então, assim, o indivíduo não é porque ele adquiriu num programa social em que se presume que ele tem uma baixa renda, de que ele não pode utilizar esse serviço aqui, assim como todas as outras pessoas em situações similares, ou seja, residindo em condomínio, assim como elas também podem fazer. Você não pode tratar de forma desigual as pessoas, única e exclusivamente por conta da renda que ela teve, da renda que ela comprovou e da modalidade de financiamento. Na realidade, para mim, é uma forma de tratamento discriminatório. Ou seja, por que o meu contrato de financiamento vale menos do que uma outra pessoa de que não adquiriu no regime da Minha Casa Minha Vida? Agora, óbvio, se houver uma lei específica proibindo para esse grupo de pessoas, ou se o condomínio em que essa pessoa mora proibir expressamente, aí a gente tem uma situação diferente. Agora, eu, advogado, direito privado, tenho sempre que primar pela liberdade das pessoas fazerem aquilo que elas querem, desde que respeitem as regras vigentes. Muito bem. E doutor, em caso de irregularidade, quem é que responde, né? É, proprietário ou plataforma? A gente sabe que seriam situações que elas são várias relações aí jurídicas envolvidas, né? Então é a plataforma com o proprietário, o proprietário com o condomínio, vamos pensar se esse dano possa ser causado ali a uma área comum do prédio ou terceiros ali, que outros moradores. E aí a relação também de quem loca, né, do usuário do serviço com a plataforma. Aí respondendo em relação à questão de eventuais danos ao imóvel, na parte que diz respeito à área comum, eu entendo que quem responde de forma imediata é o proprietário, né, por conta de um dano que o inquilino dele causou. Agora, esse proprietário, obviamente, depois ele pode buscar ser ressarcido perante a plataforma. Eu sei que existem várias regras, há inclusive seguros, né, que são acionados nessas hipóteses de dano. Então, precisaria muito bem entender quais as regras, né, que a pessoa aceitou quando assinou ali a plataforma, quando aderiu aos termos de uso da plataforma, e também as regras em relação a esse condomínio. Mas assim, o que eu posso dizer para você é que sim, o proprietário, né, que é o locador daquele imóvel, vai responder de forma direta, e aí, eventualmente, ele pode buscar o ressarcimento, seja perante a plataforma, né, seja perante aquele usuário que ele, para quem ele locou. Muito bem, doutor Jonas Balt, nós vamos para um rápido intervalo. O senhor continua com a gente. Para você de casa, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos em breve. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo. O nosso convidado especial é o advogado especialista em direito imobiliário, Jonas Kleber Balt. Doutor, agora vamos falar um pouquinho de locação, fiador e penhora. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido do uso do chamado penhor legal em um caso de inadimplência, mesmo com a presença de um fiador no contrato, né? Em quais situações o penhor pode ser utilizado? Então, Karina, na realidade, até pouco se ouve falar do penhor legal, porque realmente pouca gente sabe que pode utilizá-lo, né? O que acontece? Quando você aluga um imóvel, seja ele residencial ou comercial, e me parece que são nessas duas hipóteses, é cabível o penhor legal, quando o débito, né, há um débito deixado pelo inquilino,
E no momento que ele vai deixar o imóvel, né, quando ele vai entregar as chaves, quando ele vai devolver o imóvel com débitos pendentes, a lei, né, o Código Civil, ele lhe permite fazer a retenção desses bens até o necessário para o pagamento dessas dívidas. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: olha, essa garantia de fazer a retenção de bens, ela já existe, ela já está na lei. Nada impede de que você tenha também um fiador, que aí é uma garantia com uma outra natureza. Então, o fiador é uma garantia contratual, que é aquela que as partes estabelecem. O penhor legal é uma garantia legal. Então, há uma vedação no código, na lei de locações, dizendo que não podem existir duas garantias, não pode ser exigida duas garantias do inquilino. Mas aqui a gente não tem uma dupla garantia, porque um foi contratado e a outra existe independente da vontade das partes. Ou seja, é mais um mecanismo para aquele que locou e que não quer amargar um prejuízo maior, para que ele possa exercer o direito da retenção desse patrimônio, desses bens, para minorar ou praticamente quitar o valor da dívida que ele está até então amargando. Muito bem, doutor Jonas. Quais são os cuidados que locadores e locatários devem se atentar, devem observar no momento que estão assinando contratos de locação? Eu acho que os principais, e aí você tem para os dois lados, né? Eu vou primeiro fazer o olhar de quem está locando, do inquilino. É saber se aquele contrato ele não tem nenhuma cláusula abusiva. Às vezes uma multa muito alta, uma perda de valores de caução de forma indevida, se a responsabilidade por eventuais vícios do imóvel, como por exemplo um desgaste natural. A gente sabe que quando você mora no imóvel, há desgastes que são naturais, a pintura não vai ser a mesma, entre outras coisas. Se não está sendo colocado um ônus muito grande para o inquilino. E aí eu acho que você levar esse contrato a um advogado é de suma importância. Você também fazer ali a identificação se todos os bens que estão constando do auto de vistoria, do laudo, do termo de vistoria, estão no imóvel, ou seja, para você não assinar nenhum termo de vistoria sem você ter certeza de que todos os itens estão realmente presentes no imóvel, porque você vai ser cobrado deles lá na frente, caso eles não estejam lá. E por parte de quem está locando, o pior que pode acontecer para quem está alocando é não receber a locação. Então, você saber para quem você está alocando e quais as garantias que você está fazendo constar nesse contrato é primordial. E aí incluir também saber quem que é o fiador, né? Se você vai optar por uma garantia, saber quem que é o fiador. Porque se for um fiador que tem muito menos patrimônio do que o teu inquilino, também não vai resolver muito o teu problema. Então, muitas vezes, a exigir ou pedir, né, para que seja constituído uma garantia bancária, né, como um seguro-fiança, alguma coisa nesse sentido, também é bastante importante. E eu digo isso pelo que a gente tem de vivência no escritório. Essas são as principais queixas, tanto do inquilino, tanto do locador. Muito bem. E doutor, hoje em dia, eu acho que a presença simples, né, de um fiador no negócio, no contrato, não é suficiente. Primeiro que é muito difícil hoje, Karina, quem seja fiador. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas, elas não se sentem seguras em emprestar o nome delas para um negócio, porque uma coisa é elas conhecerem a pessoa que está alocando como um amigo, um colega, um familiar, né? Essa relação é uma coisa, agora uma relação comercial que pode colocar o patrimônio da tua família em risco é muito diferente. Então, cada vez mais a caução tem sido exigida e a fiança, por conta dessa dificuldade, ela tem sido dispensada. Mas existe, como eu disse, a caução, ou melhor, a fiança bancária, que é como se fosse uma garantia, como se você contratasse um seguro perante a instituição financeira e caso a pessoa não pague, né, o teu inquilino não pague, você vai acionar esse seguro e esse seguro vai pagar em nome dela e depois vai cobrar dessa pessoa que é a devedora na relação da locação. E doutor Jonas, contrato de gaveta. Esses contratos, eles costumam ter valor jurídico ou não? Gostaria que o senhor primeiro nos explicasse do que se trata, né, o contrato de gaveta, em quais situações eles são aplicáveis. O contrato de gaveta, Karina, eu costumo denominar ele de forma ampla como todo contrato que, na realidade, representa um negócio jurídico que aconteceu, mas que não foi levado a registro.
Então, por exemplo, uma compra e venda em que eu comprei do proprietário, né? O proprietário me vende, a gente faz um contrato particular, eu quito todas as parcelas, mas eu nunca exijo a escritura pública e eu nunca levo essa escritura pública para registro. Então, esse é um contrato de gaveta, ou seja, ele ficou guardadinho. Diferente do registro público, que dá publicidade para todas as pessoas terem conhecimento, o contrato de gaveta é o contrário. Ele fica guardado, ninguém sabe. Só quem sabe da existência dele as partes, né, que fizeram o negócio. Eu estou dando o exemplo aqui de uma compra e venda que é a situação mais corriqueira. E, obviamente, que esse contrato ele dá direitos, mas eles são direitos que a gente chama de obrigacionais, né? Enquanto você não tem escritura e não registra esse imóvel não é teu. Você exerce, na verdade, uma posse, né, oriunda de uma relação obrigacional, ou seja, ela tem um lastro num documento, que é esse documento particular, mas ela não foi transformada num direito real mediante o registro desse título no cartório de registro de imóveis. E aí as consequências podem ser ruins, né, para quem compra, porque vamos supor que esse imóvel pode ter sido vendido para mais de uma pessoa, né, mediante contrato. Você não sabe porque não foi levado a registro, e se essa outra pessoa que comprou depois de você e registrou, ela é dona, mesmo tendo comprado depois, e você não é. O que você vai ter é o direito de exigir a devolução do valor daquilo que você pagou do vendedor. Mas você vai ficar sem o imóvel. Então, a importância de pegar esses contratos, tirar da gaveta, levar eles para cobrar, exigir que sejam transformados num instrumento público e imediatamente levar a registro. Então, os riscos são bastante significativos e esse tipo de contrato, então, não é tão aconselhável. É isso, doutor? Exatamente, ele traz pouca segurança jurídica, Karina. E aí um outro risco também que há é de uma penhora, né? Vamos supor que esse imóvel, como está em público, em nome, né, para o público, lá no cartório, em nome de quem te vendeu, esse contrato, ninguém tem conhecimento dele. Vamos supor que exista uma dívida que o vendedor está respondendo judicialmente, e o credor, né, de quem vendeu para você, ele vai lá, descobre que existe esse imóvel e pede a penhora. Pode ir a leilão, até você comprovar que esse imóvel é seu, que você comprou de boa fé, que você pagou, pode ser tarde demais. Então, são instrumentos jurídicos importantes, eles fazem parte do direito imobiliário, eles acontecem porque nunca, ou dificilmente, você vai direto para a parte da escritura. Geralmente tem um pagamento que é parcelado, e aí, o que está vigorando ali no período de pagamento parcelado é um contrato. Só que esse contrato ele é provisório. A gente tem que enxergar um contrato de gaveta como algo provisório, momentâneo, e não algo que vai ficando e nunca se resolve. Doutor, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Para você de casa, não saia da rede CNT. Nós já voltamos. Até já. É bem rápido. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é o advogado especialista em direito imobiliário, Jonas Kleber Balti. Doutor, tem uma questão, antes da gente avançar em questões de problemas estruturais, né, de condomínios, nós falávamos agora há pouco sobre os contratos de locação. O que fazer em casos em que o locatário sai do imóvel e deixa tudo de forma completamente deteriorada, destruída, desvalorizada? O que o proprietário pode fazer num caso como esse? A gente sabe, claro, se tiver embasamento jurídico, se tiver um apoio jurídico, muda tudo de figura, né? Então, qual que seria ali o passo a passo para que esse proprietário não fique no prejuízo? Um contrato robusto, com cláusulas robustas em favor do locador, ele vai dar mais segurança a esses momentos que você se referiu. Então, o ideal é que você faça lá. Então, tudo isso começa lá no início. Quando você faz o contrato, é importante você constar um laudo de vistoria, um termo de vistoria, com fotos de toda a parte do imóvel, todos os itens, desde pintura, a parte elétrica, os itens de forma geral que compõem esse imóvel, e você vai pegar a assinatura do seu inquilino quando ele entrou. Quando ele for sair, e você constatar que existe uma situação de deterioração do imóvel por conta do mau uso,
você então vai notificar ele, não é? Ou vocês vão combinar uma data para que essa vistoria de devolução do imóvel seja feita. Caso não haja aceite por parte dele, o ideal é que você contrate, né? Ou às vezes até uma imobiliária que possa fazer essa. E às vezes até a imobiliária que você locou, ela vai fazer essa parte de vistoria, né? Vai acompanhar a vistoria no momento da entrega. Em muitos casos eu também faço, Karina, uma ata notarial. O que é isso? Eu chamo o tabelião, né? O representante do tabelionato, do cartório, e ele vai fazer um termo de constatação. Ele vai tirar fotos do local e aquilo ali vai ter força de prova para eu usar eventualmente, caso a gente não consiga chegar num bom termo com relação ao valor para fazer aquele reparo, eu vou cobrar judicialmente. Só me resta cobrar judicialmente. Se eu tiver uma garantia, por exemplo, uma caução, eu vou abater da caução, né? Obviamente que essa constatação, para eu fazer ela, eu tenho que ter a presença, né? Eu preciso notificar. Não basta eu simplesmente ir lá sem avisar o inquilino e fazer essa constatação, porque ela não vai ter validade. Ela vai ser invalidada na justiça. Então, eu tenho que ter ou a presença dele, né, do inquilino, ou eu notificar para ter certeza que ele foi chamado para participar dessa vistoria e ele não esteve. Então, acho que esses aí são os principais pontos: um contrato bem feito, um termo de vistoria no ato de entrega, um termo de vistoria com a presença do inquilino na devolução, ou a notificação dele para que conste, para que compareça, chamar alguém de fora para fazer essa constatação de forma mais técnica e, se possível, chamar alguém do tabelionato para fazer uma ata notarial. Feito isso, reuniu essa documentação, de preferência 3 orçamentos para o conserto, né, para os reparos. Com esses 3 orçamentos, você vai cobrar dele. Caso não haja uma concordância, você vai, em primeiro lugar, se você tiver uma caução, você vai descontar o valor da caução, ou vai cobrar do fiador, se houver fiador, ou se houver um seguro-fiança, você vai acionar essa instituição bancária. Nada deu certo, aí você vai cobrar judicialmente, que é a última medida que a gente orienta. Primeiro, tente. Se não der certo, aí você leva ao judiciário. Mas eu acho que esse conjunto de medidas aí vai reduzir muito o risco de você ser lesado nessa situação. Doutor, agora questões estruturais. Vamos imaginar a seguinte situação: alguém que comprou um imóvel na planta e depois, quando esse imóvel foi entregue, descobriu que existem muitas falhas de projeto, falhas de execução, de construção e por aí vai. Do ponto de vista jurídico, né, esses problemas estruturais, como resolvê-los? Essa pessoa, ela teria direito de desistir da compra e até devolver esse imóvel à construtora? Quando a pessoa compra o imóvel na planta, ela vai receber ele, né, vai receber as chaves, vai ser chamada a receber as chaves. É quando a obra fica pronta, quando a parte do habite for entregue, ali ter toda a documentação, um corpo de bombeiros, enfim. Esse imóvel está pronto para ser habitado, né? Por isso que se chama habite, você está pronto para morar, para alocar, para utilizar esse imóvel. Então você vai ser chamado. Quando você for receber as chaves, é muito importante que você faça uma vistoria de novo, né? Assim como na locação, a gente, aqui na verdade é o comprador ingressando no imóvel, ele fazer uma vistoria em todos os itens que ele puder dentro desse imóvel, né? Antes de ele receber as chaves, que ele possa acionar e não aceitar receber o imóvel, constando vícios, que às vezes a parte de pintura, a parte elétrica, hidráulica, a parte de cerâmica, enfim, uma série de itens. É importante que ele faça essa vistoria de forma muito minuciosa, detalhada. Hoje, inclusive, tem planilhas gratuitas na internet que você baixa elas e que você vai conferindo os itens ali para saber se estão de acordo. Se não estiverem, você vai acionar a construtora, né, quem vendeu para você, e você vai falar assim: olha, isso aqui, enquanto não resolver isso aqui, eu não tenho como receber o imóvel. Como eles estão no prazo para entrega, esse prazo corre contra eles, é bem possível que eles vão providenciar algum jeito de sanar essas irregularidades. Caso Reparos. eles não façam, é, aí você tem 2 opções: ou você recebe o imóvel mesmo assim e aguarda para ver se eles vão em algum momento fazer esse reparo, é, ou você faz o reparo por conta própria e depois cobra esse valor deles, ou então você pode também pensar em requerer judicialmente que esse reparo seja feito de forma compulsória, né? Ou seja, o juiz obriga ele a fazer esse reparo. Mas tudo começa de novo, num bom contrato lá atrás e numa boa vistoria quando você for receber as chaves do imóvel. E, doutor, até quando as construtoras
elas podem ser responsabilizadas por essas questões estruturais. Existe um prazo máximo para que a construtora responda pelo dano? Todo imóvel que é entregue, né, que é construído para revenda, a construtora, aquele que lhe vendeu e construiu e lhe vendeu, ele responde pela solidez e segurança do imóvel pelo prazo de 5 anos, é o que a lei prevê. Mas, obviamente, que você, no primeiro momento que você constatar, é o ideal que você formalize essa reclamação de forma por escrito, né? Muitas vezes a gente faz uma ligação, manda um WhatsApp, e vai. Daqui a pouco, a situação esse prazo pode correr contra você. Então, você precisa formalizar que esse prazo ele vai ser interrompido no momento que você der ciência, né? Preferencialmente mediante uma notificação extrajudicial, você der ciência. Para a construtora, você interrompe esse prazo e joga a obrigação para eles para fazer esse reparo. De novo, né, caso não haja um consenso, uma solução, aí você vai poder exigir de novo judicialmente, ou você repara e cobra o valor que você despendeu, né, para fazer esse reparo, ou você cobra judicialmente que eles sejam compelidos, obrigados a fazer essa reforma, esse reparo, enfim. E, doutor, em casos mais graves, o consumidor teria o direito de devolver o imóvel? Então, essa é uma discussão que há, se há a possibilidade de fazer a devolução por vício do produto, no caso aqui de uma construção, mas particularmente, eu entendo que não, que a devolução ela vai ocorrer em situações extremas, como, por exemplo, se você não tem condições de mais de habitar, né? São situações que, se você permanecer ali, a sua vida, a vida da sua família, ela corre risco. Então, aquele imóvel ali, ele não serve, não atende mais à finalidade, porque ele está absolutamente comprometido. Não havendo essa situação, eu não consigo visualizar uma hipótese legal, a não ser que você conste de forma contratual, no contrato, quando você compra, conste essa previsão. Do contrário, eu não vejo essa possibilidade. Doutor Jonas, blindagem comercial agora. Legalmente, é possível proteger um imóvel, por exemplo, um bem de família, para impedir que no futuro esse bem, por alguma questão, venha a ser penhorado? Essa blindagem é correta? Eu diria, Karina, que o termo blindagem no Brasil ele é mal utilizado, porque tem-se a ideia de que quando você faz uma espécie, por qualquer forma, você faz uma blindagem do imóvel, ou de qualquer outro patrimônio, ele está suscetível de toda e qualquer situação que possa gerar uma penhora, uma constrição, ele ser utilizado para reparar algum dano, e não é assim que funciona. Na realidade, a blindagem ela vai acontecer até o momento em que você estiver utilizando esse mecanismo de proteção do patrimônio com boa fé. Não adianta você pegar o patrimônio que você tem, se você tem um histórico, tá tramitando ações contra você, você está negativado, as pessoas estão cobrando, você tem ações trabalhistas, dívidas fiscais, aí você vai proteger esse imóvel agora? É tarde, é uma situação que está acontecendo e que, na verdade, está sendo feita e muito provavelmente vai ser reconhecida como fraudulenta. Agora, se a gente está falando de uma situação, por exemplo, da criação de uma holding, né, que você vai passar os teus bens para dentro dessa empresa, vai sair da pessoa física, vai para a pessoa jurídica, ou da criação de uma administradora de bens, duas figuras societárias em que os sócios serão os familiares, por exemplo, né, como uma forma de organizar o patrimônio da família, pagar menos imposto. Aí sim, aí a gente está falando de uma situação lícita em que, por exemplo, feito isso, o empresário abre uma outra empresa, né, uma indústria, um comércio, e aí as dívidas que ele tem lá, elas não vão ser satisfeitas com o patrimônio que está dentro dessa outra pessoa jurídica. Então, o que eu vejo de possibilidade mais clara, mais evidente de proteção patrimonial, uma espécie de blindagem, é isso. Você, de forma de boa fé, sem querer lesar ninguém para quem você deve, você transferir esses bens para modelos societários, como administrador de bens ou uma holding, para você separar, apartar de uma relação, por exemplo, empresarial que você tem. Pode acontecer um acidente, uma situação ambiental lá que gere um passivo, pode acontecer uma situação de um acidente de trabalho pelo que a sua empresa vai responder, e você conseguir segregar, usar o benefício que a lei lhe dá, né, de criar figuras aqui jurídicas distintas para você preservar principalmente o patrimônio que você construiu ao longo da vida, né, e proteger esse patrimônio da
tua família. Doutor, último intervalo comercial da noite. Para você de casa, não saia daí que o Jogo do Poder já volta com essa pauta de hoje, com esse tema, as relações comerciais que envolvem os imóveis. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos o advogado especialista em direito imobiliário, Jonas Kleber Balt. Doutor, nós falávamos no bloco anterior sobre essa questão da holding familiar, a importância, né? E aí eu gostaria de saber o seu entendimento sobre transferência de imóveis entre familiares. Quais são os cuidados jurídicos necessários que devem envolver essas transações? O que evoca, digamos assim, mais atenção nessas transferências entre familiares são aquelas que envolvem o ascendente com o descendente. E aqui, principalmente, a gente está falando de pai e filho, né? Os pais e os filhos, né? Essas transações, não é que elas sejam proibidas, elas são possíveis. Na realidade, a transferência, a doação, por exemplo, de imóvel para os filhos, eu costumo dizer que é a forma mais tradicional que o brasileiro encontrou e é mais difundida de fazer planejamento sucessório, né, porque é a mais simples, você faz a doação em vida e quando a pessoa falece, esse problema já não existe, porque já está transferido para o nome do filho e está tudo resolvido. Mas você precisa ter cautelas. O grande problema que a gente vê porque muitos querem fazer a doação, mas acabam fazendo a doação simulada de compra e venda. Então, você simula, essa é uma transação. E não que não possa existir o filho comprando do pai. Isso pode existir, mas você precisa tomar certos cuidados. O primeiro deles é você ter, digamos assim, a concordância, né, ou a anuência de todos os outros herdeiros, no caso, os outros irmãos. Então, se você fizer essa transação sem a concordância deles, você vai poder ter questionado essa transação e ela pode ser, inclusive, desfeita judicialmente. Então, compra e venda, ok, pode existir, mas tem que ter o consentimento. Se você fizer sem, a chance de ser desconsiderada é grande, porque algum outro irmão seu vai reclamar, achar que foi preterido nessa transação. A doação também pode ocorrer, só que a doação ela tem que respeitar um limite legal, que é de 50% patrimônio da pessoa que tá doando. Por quê? A outra metade entende-se que ela é resguardada, destinada à legítima, ou seja, aos herdeiros legais. Então, hoje, o que vigora na legislação no Brasil, no Código Civil atual, né, o que está em vigor, embora tenha projetos para fazer a alteração, é isso. A compra e venda tem essa peculiaridade da necessidade de concordância, de anuência, né, por parte dos demais herdeiros, e a doação ela fica restrita ali a 50% do patrimônio da pessoa que a pessoa está doando, porque o outro restante ele é destinado para esses outros herdeiros necessários. E doutor, muito abaixo, por exemplo, né, uma venda muito abaixo do valor de mercado, isso acaba chamando, sem dúvidas, a atenção da justiça e é algo que daí acaba se tornando algo negativo para essa transação, certo? Valor pago muito abaixo do valor de mercado, que na realidade é um dos indícios mais fortes de que houve uma doação simulada, né? Então, consta um valor lá na escritura, mas esse valor ele não consta de nenhuma transação bancária, ele não consta de um saque bancário para eventual depósito em uma outra conta, não consta nenhum tipo de movimentação na Receita Federal, uma declaração de que foi vendido, ou por outro, de que foi comprado. Então, tudo isso aí, ele reforça, né, o indício de que houve uma simulação, ou seja, de uma doação, né, travestida na verdade, de compra e venda. Então, não tem nada de compra e venda. Por que se faz isso às vezes? Porque se quer que, além daquele patrimônio ali, que foi doado, ele ainda participe em todo o restante de forma igualitária, né, todo o restante do patrimônio. Então, é uma forma que se tem de fazer
essa fraude, na realidade, em relação aos outros herdeiros. Então, como você bem disse, essa transação, se existir, ela precisa realmente ficar bem comprovada, né? E ela não pode ser, obviamente, num valor de mercado que gere dúvidas sobre a existência ou não de uma simulação. E doutor, agora, né, dando assim um exemplo simples de estratégia segura de proteção de imóveis para um pequeno empreendedor, talvez para um pequeno investidor, o que que seria mais vantajoso, né? O que que um advogado especialista em direito imobiliário indica? Por exemplo, manter o imóvel integralmente em nome próprio, criar uma pessoa jurídica ou criar um bem de família? Olha, vai depender muito da estratégia. Aí a gente pensando aqui como empresário, né? Seja o chefe de família, ou seja o empresário, vai depender daquilo que ele quer, né? Você vai ter soluções diferentes aí, você ter uma boa assessoria contábil, né? E de profissionais da área tributária e da área imobiliária é fundamental para você, porque, por exemplo, a gente tem ideias diferentes, que podem ser aplicadas e podem ter soluções diversas. Aqui, vamos supor o empresário que tem o patrimônio na pessoa física e ele quer resguardar esse patrimônio, ele quer fazer a sucessão por intermédio de uma pessoa jurídica, de uma holding, por exemplo. Ele não quer que esse patrimônio se perca, seja vendido, e ele pode transferir esses bens para dentro de uma holding, uma pessoa jurídica, e trazer os filhos ali como sócios ou como donatários das cotas. Essa é uma situação. Aí você tem uma situação aqui que você vai diminuir o custo, provavelmente, do ITCMD, que é o principal imposto que incide sobre o inventário. Agora, por exemplo, eu posso ter uma situação que não. Eu sou pessoa física, eu construo, né, para vender, eu quero transformar a minha atividade numa atividade empresarial formalizada. Eu vou abrir uma empresa, né, uma administradora, eu compro, vendo, compro, vendo. Então, você vai ter que ver se vale a pena você trazer esses imóveis para dentro da pessoa jurídica, a que título você vai trazer, para você saber a tributação. Agora vamos pensar numa terceira hipótese, né? Que é alguém que viva de aluguel, por exemplo. Então você vai ver também qual que é a estratégia para você trazer para essa pessoa jurídica, como é que você vai tributar, qual que é o imposto que vai incidir. Então são estratégias que você vai construindo a depender do que você quer. E é mais ou menos isso. Tudo é planejamento. Tá? A palavra que define aqui, acho que é Planejamento. planejamento, Karina. Doutor, suas considerações finais, por gentileza. Karina, eu posso dizer que o direito imobiliário é o direito que vai muito além de algo frio, como um contrato. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque às vezes a pessoa acha que o direito imobiliário é algo mais fora da realidade, dos sentimentos das pessoas, e a gente pode dizer que não. O direito imobiliário, ele é o direito que cuida do sonho dos seres humanos, que é construir uma casa, ter um lar, mas ele também cuida da economia, né? Então ele permite a circulação de riqueza. Então o direito imobiliário, para mim, é um dos principais alicerces para a vida humana, porque primeiro ele retrata o direito à liberdade, né, que é uma das liberdades, que é um dos direitos mais fundamentais que todo ser humano tem. E segundo, que ele também ampara o direito social à moradia. E dizer para as pessoas que o advogado especialista em direito imobiliário é muito importante e que vai provavelmente evitar muitas das dores de cabeça das situações que a gente conversou aqui hoje. Excelente, doutor Jonas, em nome da Rede CNT, agradeço gentilmente a sua participação nesta noite em nosso programa. Obrigada por todas as informações e até uma próxima oportunidade. Karina, muito obrigado a você, obrigado à CNT, parabéns pelo programa, pela iniciativa de levar informação jurídica de qualidade para as pessoas. Obrigado. Obrigada, boa noite. E para você de casa, muito obrigada também pela companhia. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui no Jogo do Poder. Boa noite, bom descanso e até mais.